Nós estamos aqui numa sequência de estudos nesta carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, e eu quero convidá-los a abrir a palavra no texto em que meditaremos hoje, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e nós leremos os versículos de número 6 até o 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6 diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Não despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Oremos. Senhor, diante de ti nós nos colocamos, suplicando sempre a tua graça e a tua misericórdia, que venha a conduzir a nossa vida. Toma, Senhor, a minha vida com misericórdia. Perdoa, Senhor amado, minhas falhas, meus erros, e pela graça do Senhor, ajuda-me a transmitir esta palavra com temor, com fidelidade, para que dê graça àqueles que a ouvirem. Senhor, ao transmitir esta mensagem, que o Espírito Santo do Senhor a use para transformar nossos corações, para nos avivar, para nos tornar mais semelhante ao Teu Filho Jesus e bons servos do Senhor, que servirão a Ti nesta terra para a Tua glória e louvor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados, nós estamos aqui estudando essa carta maravilhosa, né, que é a carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Nós já estudamos, já foram expostas aqui questões principais da carta, como autoria, data, destinatário, enfim, as coisas principais relacionadas à carta. Então, hoje, antes de iniciarmos, eu quero fazer apenas um rápido contexto, um contexto imediato ali para a nossa melhor compreensão do nosso texto que nós vamos meditar hoje. Nós vimos na semana passada, na semana retrasada, né? Semana passada não teve. Na semana retrasada, ou seja, no último culto, na última exposição, nós falamos, nós demos início a esse capítulo e nós vimos que a preocupação do apóstolo Paulo ali era com os falsos mestres, as falsas heresias ali que estavam infiltrando na igreja. Aliás, era esse um dos propósitos da carta que o apóstolo Paulo deixa claro ali, na maioria dos capítulos, e principalmente ali no capítulo 1, nos versos 3 a 4, e também nos versos 6 a 7, nós vemos essa preocupação de Paulo orientando o jovem Timóteo a exortar e a corrigir esses homens. Paulo ensina ali tanto a Timóteo que ele deveria estar atento a isso, como também deveria combater essas heresias e combater esses homens que estavam transmitindo essa heresia. Bom, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo não vai tratar especificamente de uma heresia. Você não vai ver ele falando de qual heresia, de qual coisa, falhas doutrinárias. Ele vai tratar agora especificamente, diretamente com o jovem pastor. Ele vai ensinar ali, ele vai destacar para que Timóteo enfrentasse essas lutas, para que Timóteo tivesse força para
rebater e combater essas heresias, assim como os falsos que estavam no meio da igreja, Paulo vai instruí-lo aqui, nesses versículos, algo de muita importância. Como sempre, não é só importante para Timóteo, mas também para nós. Confesso aos irmãos que é um texto que fala muito conosco, principalmente para nós que pregamos, que somos ministros, nos faz enxergar e entender cada vez mais a nossa responsabilidade. O pastor Samuel falou aqui, né, da nossa responsabilidade diante de Deus, de prestar conta diante de Deus. E eu confesso que quando estava meditando nesse texto aqui, me fez enxergar um pouco mais a nossa responsabilidade e nos faz temer cada vez mais que nós subimos aqui no púlpito. E é justamente isso que nós vamos ver aqui, as instruções de Paulo a Timóteo, como Timóteo poderia e deveria agir como ministro de Cristo Jesus, e não somente ele, mas todos nós, né? Nós vamos falar algumas vezes sobre ministro, mas é ministro / servo de Deus, né? Todo ministro, todo pastor é um servo de Deus, e as instruções que Paulo irá trazer aqui para Timóteo, não é somente para Timóteo, não é somente para os pastores, mas é para todo aquele que deseja ser um bom ministro, um bom servo, um bom cristão. Então, que você esteja atento aqui ao que Deus falará por meio do seu Espírito, através da sua palavra. Amém? Voltamos aqui a 1 Timóteo, eu convido você novamente a abrir em 1 Timóteo, leremos os versículos de número 6. Antes, nós vamos dividir esse trecho, e você pode notar que há duas grandes partes ali, do verso 6 ao verso 10, é uma primeira divisão, e depois a segunda que vai do verso 11 ao verso 16. Se você perceber ambas, né, o verso 6 e também o verso 11, inicia com um apelo do apóstolo para que Timóteo falasse certas verdades à igreja em Éfeso, né? Você vai iniciar aí o capítulo de número 4, versículo 6, onde o apóstolo vai dizer a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos. Aí, se você for lá no versículo 11, ele vai dizer: ordena e ensina essas coisas. Está implícito que ordena e ensina essas coisas aos irmãos da igreja. Então, Paulo vai tratar aqui do que e de como Timóteo deveria ser e de como ele deveria agir como pastor e como ele deveria exortar os falsos irmãos ali. Versículo 6, eu quero ler juntamente com a igreja, 6 e 7, Paulo vai dizer assim: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Esse texto é bastante importante porque Paulo vai dizer para Timóteo que ele deve fazer duas coisas. A primeira que nós vamos ver é nutrir-se da verdade, alimentar-se das Escrituras, alimentar-se do Evangelho. E o segundo é rejeitar as fábulas. O dever de Timóteo era de advertir ali os irmãos sobre o perigo que estava acontecendo nas igrejas e daquilo que estava por vir com heresias, com falsos pastores, que o próprio Espírito Santo, ali no início do capítulo, disse expressamente. Vamos voltar lá no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o apóstolo vai dizer aqui como é que Timóteo deveria agir nessa relação, né? Como que ele deveria advertir toda a igreja a esse respeito, falar à igreja em que haviam lobos devoradores, falar que haviam pessoas que estavam introduzindo ensinos de demônios que levariam muitos a se desviarem e a cair. Havia então a necessidade de expor esse ensino de demônio, e o termo aqui que Paulo usa em expor estas coisas é trazer a memória, é como aproximar ali do coração, ou seja, ter sempre a mente. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo, ele está dizendo assim: traga sempre a mente, exponha sempre isso, deixe isso sempre claro. É necessário que eles estejam conscientes disso constantemente,
Não era um ato de falar uma vez e pronto, acabou, e aí agora segue a vida. Não, era uma tarefa contínua, era uma tarefa que Timóteo deveria ter como pastor, de exortar, de falar, de anunciar, de mostrar esses perigos à igreja e orientar a igreja sobre isso. E Paulo vai fazer com que Timóteo aprenda isso, que ele analise bem o que está acontecendo e cuide da igreja. Mas para isso, ele fala algo importante que, se nós fazemos uma leitura rápida, acaba passando desapercebido. Ele fala: exponha estas coisas aos irmãos e será bons ministros de Cristo, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina. Essa é uma verdade que nós temos que ter e que nós não podemos jamais esquecer. Antes de ter condições de ensinar, antes de querer ensinar alguém, antes de mostrar o erro de alguém, nós precisamos, primeiramente, ser alimentados, nutridos pela verdade. Muitas pessoas, principalmente, eu gosto de ver nos novos convertidos, né? Aquele âmbito de pregar, de falar. Uma semana depois voltam todo como Chaves, triste, cabisbaixo. O que aconteceu? Não se alimentou da palavra. Conheceu apenas superficialmente a palavra. E aí acham que são donos da verdade, vão sair pregando. De um lado é muito bom, né? Porque tem muitos crentes que deveriam estar evangelizando, pregando e não fazem. E muitos desses novos convertidos ainda não aprenderam, por isso a necessidade de passar pela sala de discipulado. E aqui Paulo está orientando esse jovem. Olha, antes de você sair para combater essas heresias, antes de que você comece a ensinar e a exortar e a corrigir, você precisa ser alimentado por essa palavra. Você precisa estar nutrido na palavra da verdade, que é o Evangelho. Você tem que estar nutrido com as Escrituras. Algo que Paulo sabia que Timóteo já era alimentado desde pequeno. Nós sabemos e conhecemos a história de Timóteo, nós sabemos como Paulo cita, tanto em Atos, como também em 1 e 2 Timóteo, ele vai falar da instrução que Timóteo teve desde a infância. Desde a infância ele foi nutrido com essa verdade. Desde a infância, a sua mãe e a sua avó instruíram o nosso jovem Timóteo nas Escrituras. E que algo bastante interessante, né? Hoje de manhã nós estávamos conversando aqui na igreja, orando, falando justamente sobre isso, né? Sobre a importância dos pais e dos avós ensinarem seus filhos as Escrituras, inculcar nas suas mentes o Evangelho, para que elas cresçam nutridas diariamente com essas verdades. Mesmo sabendo que Timóteo foi instruído e orientado por sua mãe, por sua avó, Paulo alerta ele. É uma constância. Nós precisamos estar constantemente expostos ao Evangelho, às Escrituras. A ideia do texto aqui no grego é como se fosse um ruminar. Sabe quando o animal está ruminando, ele está comendo, mastigando, mastigando. Não é aquela comida rápida, um fast food, que você vai lá e come depressa porque você tem que ir trabalhar. A ideia que Paulo está falando para Timóteo é que você deve ruminar, meditar incessantemente sobre as Escrituras, torná-las o seu alimento diário. Eu acho que foi o pastor Danilo que falou certa vez aqui, eu falei, puxa, muito bom. A Bíblia não é um petisco para você tirar, não sei se foi você está ganhando prêmio já. Não é um petisco, sabe? Você não pode tratar a Bíblia como um biscoitinho, que quando você está com fome você come um pouquinho. A Bíblia tem que ser o alimento diário da sua vida. Você tem que ser alimentado, sustentado, e a palavra é nutrido. Porque é as Escrituras, é o Evangelho que vai nutrir você com todos os ingredientes, com tudo que você precisa para caminhar, com tudo que você precisa para estar firme, com tudo que você precisa para as suas lutas, com tudo que você precisa para enfrentar as heresias, as mentiras, para enfrentar o mundo que aí fora está. Sabe por que muitas vezes as pessoas desabam?
se sentem fracas, abatidas e não conseguem caminhar, não é porque o inimigo é forte, porque o inimigo continua sendo o mesmo. Satanás não se tornou mais forte. Os demônios não se tornaram mais fortes. Mas, infelizmente, a igreja se torna mais fraca. Os cristãos começam a ter inanição, começam a ficar desnutridos. Mas falei em língua, né? Porque não estão se alimentando da palavra. Que coisa mais triste é quando alguém vem a um banquete faminto e volta da mesma forma, porque não desfrutou do alimento. Estão ouvindo e entrando nas igrejas, isso eu estou dizendo daquelas que pregam o evangelho, e não estão se alimentando. Alimentar não é assistir pregação de YouTube de 30 minutos. Sei que vai ser um pouco aqui, né? Fora do script. O que deixou muito claro a situação dos cristãos no mundo, e principalmente no Brasil, foi a pandemia. Eu vi cada aberrações que os crentes faziam, né? Ceia de drive-thru. Você para no estacionamento, pega a ceia, copinho, quando você sai lá está o pão. Não existe isso. Culto online. Não existe isso. E aí, infelizmente, isso acabou nos mostrando uma realidade muito pior do que nós não sabíamos. Os cristãos não se alimentaram nesse período. Me desculpe a franqueza, mas muitos cristãos não morreram de Covid, mas morreram por falta da palavra de Deus, porque já estavam fracos. Você conhece alguém que não voltou mais para a igreja depois que a igreja abriu? Você conhece pessoas que quando as igrejas ficaram fechadas, não voltaram mais? Não é porque ficaram 2 anos fechados. É porque não estavam se alimentando da palavra. Então nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, que a palavra de Deus, ela é verdadeiramente o nosso alimento diário. E ter isso como verdade. Você não deixa de se alimentar normalmente. Você faz pelo menos 2 a 3 refeições por dia. Durante a semana você faz várias refeições. E eu te pergunto, como você tem se alimentado das Escrituras? Como você tem se alimentado da palavra de Deus? Um biscoitinho de manhã, um pouquinho à tarde, talvez à noite? É uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, nos alimentarmos da palavra de Deus, e nós vamos ver que não é somente para nós. Nós não nos alimentamos das Escrituras somente para nós. Paulo está mandando e ordenando a Timóteo que se alimente, que se nutra do Evangelho, que se nutra da palavra de Deus, não somente para ele, mas para que ele nutra outras pessoas, corrija os que estão errados. E essa, meu amado, é uma responsabilidade para nós, uma responsabilidade grande para os pastores, para os líderes de igreja, mas também uma responsabilidade para cada um de nós, nutrir e ser nutrido com a palavra de Deus, que vai nos fortalecer, que vai nos animar, que vai nos dar forças para lutar contra as mentiras, contra as heresias e as doutrinas de demônio que Paulo falou aqui no início da carta. Para Paulo, era de extrema importância esse alerta para Timóteo, e que Timóteo realmente entendesse e compreendesse isso, visto que quando nós olhamos na primeira carta, houve pessoas influentes na igreja que se desviaram, que deixaram a verdade, tais como Irineu e Alexandre. Volte um pouquinho aí, capítulo 1, versículo 18. No 18 diz assim: esse é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nela o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé,
e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Você entende a preocupação de Paulo? Esses homens provavelmente começaram na igreja e não começaram pregando heresia, não começaram falando mentiras, não começaram a distorcer o evangelho. Como muitas igrejas no passado não começaram ruins, mas ao longo do tempo foram desviando-se da verdade porque não se nutriam da verdade. Foram se distanciando da verdade porque foram trocando o alimento sólido, saudável, por qualquer outra coisa. E esse não é um perigo só para a igreja na época de Timóteo. Essa não é uma preocupação apenas de Paulo, de Timóteo, mas principalmente na nossa época, em que muitas igrejas inteiras têm deixado a verdade das Escrituras, têm dado ouvido a doutrinas carnais e diabólicas, igrejas inteiras que têm tirado do púlpito a pregação do Evangelho, fazendo com que o povo não seja nutrido com a verdade, não seja alimentado com o Evangelho, e assim tornando-se presas fáceis para a mentira, para o engano e para as doutrinas de Satanás. Eu estava conversando com a minha filha hoje, essa semana, Jesus, incidentemente, Deus tem movido meu coração a falar com ela também. Eu disse, olha, nós estávamos conversando hoje cedo, tem um motivo que você deve glorificar a Deus. Você é jovem e você não sabe disso. Você não passou por onde eu já passei. E eu acredito que muitos aqui já passaram. Louve a Deus, porque você tem um local onde dia após dia você é alimentada com a verdade. Você já agradeceu a Deus por isso? Por estar no lugar onde dia após dia Deus, nosso Senhor, tem te dado o alimento, o sustento para te fortalecer. Porque nós poderíamos estar em outro lugar. Nós poderíamos estar sendo enganados pela mentira, comendo bolotas, comendo coisas que não são saudáveis. E sabe o que é triste? Felizes. As igrejas estão lotadas de pessoas morrendo de fome, sorrindo, felizes, dizendo que é tremendo estar ali. Louve a Deus. Agradeça a Deus pelo lugar que você está. Renda graças ao Senhor porque Ele tem nutrido você com o Evangelho. Louve a Deus porque o Senhor tem colocado pessoas aqui para pregar e anunciar o Evangelho com fidelidade, transmitindo a verdade do Evangelho. E o versículo 7, nós vimos, voltando lá para o capítulo 4, ele vai dizer, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Ao mesmo tempo em que Timóteo era chamado para se alimentar da verdade, continuar se alimentando dessa verdade e alimentando os outros. Algo interessante aqui, né? Alimentando os outros e se alimentando. Como é importante a pregação do Evangelho, não só para o pregador, porque quando o pregador está alimentando a igreja, ele também está se alimentando, fortalecendo. E quando não há isso, não há evangelho, não há salvação, não há fortalecimento, a igreja morre. Mas aqui Paulo vai dizer assim, olha, Timóteo não era só para pregar o evangelho, nutrir a igreja, continuar fazendo isso. Mas Paulo vai traçar aqui um contraste bem claro. O versículo 6 diz, olha, continue nutrindo, continue sendo fortalecido por essa palavra, se alimentando com essa palavra. E aí o versículo 6 começa assim, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Nós estamos num período muito difícil que não pode falar nada, né? Senão a gente é taxado aí, nossa, está chamando que as velhas são caducas. Não é isso que Paulo está dizendo, tá, irmãos? Paulo não está dizendo que as velhas são tudo caducas. É um provérbio aqui, né? Uma forma de dizer, como em outra tradução vai estar, rejeita as fábulas profanas e insensatas.
Na realidade, isso significa que eles rejeitam as crendices absurdas, superstições sem fundamentos. E aí eu achei um termo, quem já ouviu aqui? Só mais velho vão saber, né? É história da carochinha. Vocês já ouviram isso? A gente vai sabendo que é mais velho quando ninguém sabe, né? É histórias que não têm fundamento, fantasiosas, que não se baseiam. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, para você ser um bom ministro de Cristo, não basta ensinar a verdade, não basta nutrir a igreja, se nutrir dessa verdade, você também tem que apartar essas coisas da igreja. Rejeitar esses contos fantasiosos. Não gaste, não invista o seu tempo nisso. Pois são coisas fúteis, inúteis. Se nós formos comparar com o alimento sólido que ele está falando no versículo 1, o Hernandes Dias Lopes vai dizer, são tranqueiras sem valor nenhum, sem nenhum valor nutritivo. Aí eu estava pensando, como sabe que você está com uma refeição bonita, salada, carne, várias coisas naquele prato nutritivo. Aí você troca e vai comer um miojo. Um plástico, meio coloridinho. Gostoso, né? Mas não alimenta. Não te nutre. Não te dá força. Então Paulo está dizendo, olha, prega a verdade, mas rejeita essas fábulas. Não dê ouvidos, não perca tempo com isso. Porque isso não serve para nada. Essas são questões que somente promovem discussões e um grande desserviço ao reino de Deus. 2 Timóteo, você pode anotar aí, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Verso 16, ele diz assim, olha, Paulo falando a Timóteo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Não fique discutindo coisas que não têm sentido. No mesmo capítulo, um pouquinho mais abaixo, no verso 23, ele diz, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ou como está na Nova Versão Transformadora, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. E aí eu quero destacar um ponto importante aqui. Meus amados, não só nós como pastores e ministros, mas todo servo de Deus, nós não fomos chamados para contender. Nós fomos chamados por Deus não para falarmos sobre crendices, sobre fábulas miraculantes e coisas absurdas. E nem para entrar em discussões tolas, que não contribuem para nada, que não edificam a igreja, que não edificam e não fortalecem ninguém. E eu quero dizer que como é triste quando nós olhamos para a igreja que deixa de pregar o evangelho para contar das suas fantasias, das suas fábulas, das suas histórias que no mínimo são duvidosas, mas histórias que enchem os corações daqueles que não desejam a verdade das Escrituras. É o que nós vemos hoje. Não vou pedir para você ligar o YouTube lá e assistir certas pessoas, mas estão cheios daí. Contadores de histórias, contadores de fábulas, que encantam os corações daqueles que não querem a verdade. Esse é um alerta importante para nós. Paulo vai falar a Timóteo na segunda carta. Você pode anotar aí capítulo 4, versículo 3 a 4, justamente a respeito disso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 a 4, Paulo vai dizer o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Já estamos vendo isso. Então é preciso ter em mente que o objetivo primordial de um líder, de um pastor, de um cristão em geral, não é entrar em polêmicas, em discussões, em questões fúteis e inúteis. Muitas vezes nós vemos pastores na televisão, no YouTube, gerando polêmica, quer causar, né? Não, vamos causar. E o que isso está causando? O que isso está sendo edificante? O que isso está trazendo de benefício para o reino de Deus? Para o fortalecimento dos irmãos, para o crescimento da obra de Deus? Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ganhar like, engajamento na internet. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para ensinar as verdades contidas nas Escrituras, para dar àqueles que ouvirem a mensagem graça, para que aqueles que estiverem nos ouvindo sejam edificados, tanto nós que pregamos, quanto aqueles que nos ouvem. Sejam mutuamente edificados, fortalecidos, para que nós possamos resistir contra as heresias e contra os ensinos de demônio. Paulo diz que Timóteo não deveria se envolver nessas questões, nessas discussões, mas ao invés disso, voltando lá para o capítulo 4, Paulo deveria exercitar pessoalmente na piedade. Olha o que diz o verso de número 4. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O verso 8 diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Nós vamos ver aqui um exercício digno com um resultado excelente. Ao invés de Timóteo ficar ali questionando, discutindo sobre questões inúteis, fúteis, fábulas. Vou dar um exemplo simples. Sabe quando alguém chega assim: irmão, eu tive uma visão, tinha uma galinha andando de patinete no meio da igreja. Não para de comer feijoada de noite, vai orar, vai ler a Bíblia. Não fica discutindo, não fica querendo... Eu estou colocando um exemplo bem esdrúxulo aqui. Mas quantas pessoas gastam horas discutindo coisas inúteis e deixam de pregar o Evangelho? Então Paulo está dizendo: olha, não se envolva com isso. Deixe essas questões de lado e volte-se para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente é vital. Paulo está pensando ali como um atleta, né? Ou melhor, em um atleta. Ele diz: olha, exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui exercitar, principalmente em Éfeso, né, que era havia muitas, naquela época havia muitos atletas, muitas competições, muitas Olimpíadas, em que as pessoas se preparavam para a competição, exercitavam-se o corpo, né? Fazia-se um esforço e uma autodisciplina rigorosa para alcançar ali a vitória, para alcançar um prêmio. Então Paulo vai fazer essa comparação: olha, exercita-te-se, mas não exercitar na carne. Ele faz essa comparação destacando que o exercício físico, por mais que as pessoas achem que tem o seu valor, era insignificante em comparação ao exercício na piedade. Em comparação ao exercício da piedade, o exercício físico não tinha valor nenhum. Não tinha benefício nenhum. Quero abrir um parênteses aqui. Paulo não está dizendo que nós não precisamos fazer exercício físico, ou que fazer exercício físico é pecado, ou que não tem nenhuma utilidade. Ele está fazendo a comparação para exortar a Timóteo a se empenhar cada vez mais na piedade. A piedade aqui no grego, de uma forma resumida, significa a reverência a Deus,
a ter uma vida piedosa, uma vida de uma forma correta, digna, santa diante de Deus. Então nós começamos a entender que o propósito de Paulo, falando com Timóteo, é que ele, olha, ao passo de você exercitar a carne, exercitar o seu corpo físico, que vai ter pouco proveito, faça realmente um exercício que vai valer a pena e que vai ter um resultado produtivo em todas as questões. Exercita-te em ter uma vida piedosa. E exercitar não é algo que a gente faz uma vez só. Você não vai exercitar na academia e chegar lá e fazer assim, pronto, já fiz o exercício. Alguém faz isso? Não. Exercitar, aqui na palavra, é algo contínuo. Dá a ideia de treinar, de disciplinar. Está sempre apontando para algo contínuo, repetido. Paulo entendia muito bem quando ele diz, exercita-te na piedade. Se esforça, treine, trabalhe bem, não desista. Exercita-se até o ponto de estar pronto para combater a heresia, combater os falsos, estar de frente com aqueles que vão ferozmente atacar o Evangelho. Paulo está dizendo, para que seja um bom ministro, um bom servo de Deus, é necessário que haja um esforço e uma autodisciplina, não para conquistar algo físico, mas para ter uma vida piedosa, santa, correta, que glorifique a Deus. Porque Paulo vai afirmar, olha, esse exercício físico. Está saindo o som? Amém. O som está tão bom que eu não... Esse exercício realmente trará resultado. Realmente é o que tem proveito. Porque tem uma promessa incomparável. O exercício físico, trazendo para nós hoje aqui, ele tem um proveito limitado, passageiro. Se você comparar com os benefícios de uma vida santa. Não há nada de errado em você fazer academia. Não há nada de errado de você se esforçar. Não há nada de errado em você se preparar para uma competição. Quer dizer, louva a Deus pela vida do Daniel, né, Daniel? Se preparou, já chegou em segundo nessa corrida. Não há nada de errado. Mas ele está buscando algo. Ele está buscando um objetivo, como todo mundo que se esforça fisicamente para melhorar o seu corpo. Ou ele quer melhorar a saúde, ou ele quer melhorar o visual. Ele está mirando em um objetivo. E esse objetivo o faz se exercitar. O faz ter uma dieta, o faz abrir mão de muitas coisas, porque ele tem um objetivo. Ou ganhar no campeonato, ou chegar em primeiro na corrida, ou ter um corpo atlético. Mas todas essas coisas, ainda que não sejam pecados, e ainda que tenham resultado, não se compara ao exercício que realmente cada um de nós temos que fazer. Que é nos exercitar, nos esforçarmos com tudo que temos, para termos uma vida piedosa diante de Deus. Para termos uma vida santa, uma autodisciplina espiritual, pois o seu resultado, Paulo vai dizer, não traz benefício apenas para o agora, para a nossa vida, na presente era, mas também na vida que está por vir. Leamos de novo o versículo de número 8, ele vai dizer, olha, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Muitos cristãos, e eu falo cristão porque o ímpio já nem quer saber de santidade, mas muitos cristãos estão tão rigorosos com dietas alimentares, com exercícios físicos semanais, marcam lá na agenda,
Programa lá o despertador, né? O relógio, tudo, se organizam. Não marcam compromisso, porque esse dia eu tenho que correr, esse dia eu tenho que ir para a academia. Nada de errado. Faz um esforço para a alimentação. Exercitam-se ferozmente, porque tem um alvo, tem um objetivo a ser alcançado. Não sei quem disse, mas eu me lembrei aqui, que disse essa frase: a grandeza do objetivo faz com que valha a pena o esforço e a luta. Vou repetir. A grandeza do objetivo faz com que valha a pena o esforço e a luta. O objetivo de ter uma vida piedosa, santa, que glorifica a Deus, certamente vale a pena o esforço que se possa empenhar. Nós precisamos ter muito mais empenho para a nossa vida espiritual, para o nosso empenho nas coisas de Deus, para termos uma vida santa, muito mais do que uma vida física. O exercício físico, por maiores que sejam o benefício, vão melhorar a saúde, ok, mas eles não se comparam, são infinitamente menores do que a recompensa que há em uma vida piedosa. Paulo vai dizer, há uma recompensa para esta vida agora, e se você não percebe isso, você não tem visto o que você realmente tem perdido. O benefício de uma vida santa, piedosa hoje, que são frutos da graça de Deus, é que hoje, quando nós vivemos em santidade, quando nós vivemos uma busca pela presença de Deus, da leitura, nos esforçamos para estar diante do Senhor, nos esforçamos para ter uma vida piedosa, os benefícios são incomparáveis agora, já. Como a comunhão com Deus por meio de Cristo. A presença de Deus, o amor de Deus que é derramado em nossos corações hoje. Quando nós temos uma vida de santidade, quando nós temos uma vida piedosa, nós experimentamos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós experimentamos uma segurança que o mundo não tem. Eu vou dizer mais, que aquele que não vive uma santidade também não possui a segurança da salvação, a segurança de Cristo, que Ele está com você. Nós experimentamos hoje os resultados de vida piedosa, o fortalecimento que vem pelo Espírito Santo de Deus, entendimento, compreensão, e a lista vai. E quantos de nós estamos perdendo isso? Porque estamos nos exercitando e nos esforçando em tantas outras coisas e não numa vida piedosa, não numa vida santa. Que tem benefício não só aqui, não só agora, que já são inúmeros, mas também na vida que está por vir, a vida eterna. Quando nós vivemos em santidade, quando nós vivemos uma vida correta, digna, piedosa diante do Senhor, os benefícios são aqui e temos a certeza do benefício que está por vir. Eu poderia citar vários textos que refletem isso, mas eu queria que você anotasse apenas os textos que eu vou ler em Apocalipse. Eu queria que você pensasse e refletisse um pouco nesse benefício futuro reservado àqueles que têm uma vida piedosa, àqueles que foram regenerados por Cristo, que vivem em santidade buscando o reino de Deus. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10, Deus diz assim: sê fiel até a morte. Não desista, lute, exercite-te até o final, até a morte. E há uma promessa: dar-te-ei a coroa da vida. No capítulo 3, no verso 5, a palavra diz assim: ao vencedor, ao que chegar no fim da corrida, ao que chegar no fim da jornada, ao vencedor, será vestido de vestiduras brancas,
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Em Apocalipse 3:12, diz assim: ao vencedor, ao que se exercita até o fim, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Para a gente finalizar, Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Certamente, meus amados, todo esforço, todo empenho, toda dedicação que nós façamos hoje para uma vida de santidade valerá a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que quando você chegar ao final dessa batalha, dessa jornada, dessa corrida, você vai dizer que valeu a pena todo o esforço, valeu a pena se intensificar em buscar uma vida de santidade diante de Deus. Os versos 9 e 10, voltamos lá para Timóteo, ele vai dizer assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É um texto bastante complicado, muitas pessoas entendem errado, porque falam, olha, está vendo? Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, então quer dizer que Deus salva todo mundo e também os fiéis. É óbvio que não, né? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que essa afirmação que ele acabou de dizer, que vale a pena se exercitar, que vale a pena trabalhar extenuante para o Evangelho, porque há uma recompensa, essa palavra é verdadeira. Não somente o que ele falou anteriormente, mas também o que ele vai falar no restante do capítulo. É verdadeira, é digna de inteira confiança, ou seja, o exercício de uma vida santa tem a promessa de uma vida que está por vir. E por causa disso, dessa verdade, é que eles se esforçam sobremaneira. A ideia aqui de labutar, de ter um esforço, é algo assim extremo, é algo de realmente de cansar, de se esgotar, de se gastar totalmente por causa desse evangelho. É o mesmo pensamento que Paulo vai dizer lá aos Coríntios. Você pode anotar aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. É essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Olha, por essa razão, pela certeza que essa palavra é fiel, que nós teremos uma recompensa, uma vida eterna, é que nós, enquanto estamos aqui, labutamos, trabalhamos assim de uma forma a nos esgotar para defender a verdade, para pregar o evangelho, para salvar as vidas. É o mesmo que está lá em 2 Coríntios 12, 15, que ele vai dizer, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas vidas, ainda que amando cada vez mais seja menos amado. Paulo está dizendo a Timóteo que se ele deseja verdadeiramente ser um bom ministro de Cristo, ele deve se esforçar, se esgotar-se para alcançar os pecadores através do Evangelho, através da pregação da palavra. Essa era a esperança que ele tinha. Não uma esperança num Deus morto, num ídolo morto que nada podia fazer, mas em Deus que é vivo e que traz livramento. Que é a palavrinha que aparece em grego, soter, né? De soterologia. Livramento, e eu falei propositalmente, esse Deus que traz livramento e que sustenta todos os homens. Porque quando Paulo diz aqui que Deus é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis, ele não está falando de um universalismo, né? Que é a ideia de que Deus vai salvar todo mundo, vai salvar o Hitler, vai salvar, enfim, a lista vai. Não é isso que ele está dizendo. Porque a palavra soter não significa apenas salvação espiritual, como nós temos em outros textos. Mas o sentido comum dessa palavra soter é justamente livrar, dar escape. Então, a ideia de Paulo é que Deus verdadeiramente dá escape ou livramento a toda a humanidade. Ou seja, não há pessoas que possam dizer que são livres, que têm vida e que têm escape de alguma coisa sem a intervenção de Deus.
Então Deus é um Deus que dá livramento, que sustenta toda a humanidade, mas principalmente os eleitos, os salvos. Deus os guarda não somente nessa vida, mas também na que está por vir. Poderia usar vários exemplos para ilustrar isso, mas um exemplo bem simples é quando Deus salvou o seu povo do Egito. Ou seja, libertou, a palavra lá também é a mesma, para salvação, para libertar. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, todos saíram. Deus livrou todo aquele povo. Mas quando você continua a leitura, Deus não se agradou de todos e nem todos entraram em Canaã. Isso é para ilustrar que Deus é o Deus que livra, que dá o escape, que dá o sustento, que preserva toda a humanidade hoje, mas principalmente aqueles que são os seus eleitos. A gente avançando aqui nos versos 11 em diante, Paulo vai continuar a falar com Timóteo. E no verso 11, ele vai dizer: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele vai falar para Timóteo: olha, essa palavra ordena, ensina, continua, não só continue ordenando, continue a ensinar essas coisas, né? Tantas coisas que já foram faladas dos versos anteriores. Exercita-te na piedade, fique firme com a verdade, se esforce por essa palavra, como é que ele vai demonstrar no restante do texto. E ele vai dizer: Timóteo, não despreze a tua mocidade, ou seja, que ninguém despreze a tua mocidade. Ainda hoje é muito difícil um jovem, né? Muito jovem, pastores muito jovens, né? Pessoas muito jovens, às vezes é difícil encontrar o respeito dos mais velhos. É óbvio que os mais novos devem respeitar os mais velhos, mas muitas vezes a pessoa velha é que está errando e a mais nova tem que corrigir. O Danilo, aliás, todos ali são mais novos do que eu, né? Estamos ficando mais velhos. Se eles tiverem que me repreender ou repreender o mais velho, é difícil, né? E a gente precisa entender isso. Imagine naquela época. Imagine na época de Timóteo. Timóteo era jovem e os anciões ali que eram os líderes das igrejas e eram justamente eles que estavam errando. Então, Paulo diz assim: olha, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque você é jovem que você não vai ser ouvido, faça-se ouvido. E ele vai falar ali, principalmente porque ele é um pastor, ele vai ter que liderar, ele vai ter que repreender os velhos. Então, Paulo exorta para que não deixe que ninguém despreze ou desrespeite Timóteo por causa da sua pouca idade, mas que ele não seja negligente com o chamado que recebeu. Se você olhar aqui o versículo 14, ele vai dizer: não te faça negligente com o dom que há em ti, porque te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mão do presbitério. Nós não sabemos o teor da profecia, mas tanto em Atos, quanto aqui em Timóteo, e segundo Timóteo, também fica implícito essa profecia, né? Muitos teólogos dizem que foi uma profecia audível do chamado de Timóteo para o ministério. Então foi algo sobrenatural que aconteceu e que nós vemos os presbíteros impondo as mãos como um sinal de confirmação daquilo. Meus amados, presbíteros não dão poder para ninguém, né? Não tem um poder nas nossas mãos aqui que vamos consagrar alguém. Nós apenas, como sinal de reconhecimento do chamado de alguém, nós oramos por ele, nós impomos a mão, testificando diante da comunidade, e era isso que o Paulo estava dizendo: olha, você tem um chamado divino. As pessoas viram isso. E foi testificado publicamente diante da igreja que os presbíteros, e se você for olhar lá em 2 Timóteo, um dos presbíteros que estava lá era o próprio Paulo. Ele vai dizer que ele impôs as mãos sobre Timóteo. Ele está dizendo: olha, você tem a autoridade do próprio Deus que confirmou esse chamado, e nós, como presbíteros, que também reconhecemos esse seu chamado, não deixe que ninguém não te ouça e te despreze.
Não despreze aquilo que Deus te deu, não despreze o chamado que Deus te deu, o dom que Deus te deu para ser pastor, ainda que você seja jovem. E aí Timóteo levantou e falou assim, olha, você fique quieto aí, porque eu tenho chamado, eu sou pastor, eu sou cabeça. É isso? Não. Paulo vai dizer para ele, olha, você vai ganhar o respeito das autoridades, não com imposição, não com carteirada dizendo que você é pastor. Uma das coisas que mais me entristece é quando alguém precisa dizer assim, eu sou pastor. Eu falo, eita, rapaz. Se eu precisar dizer assim, olha, me obedeça porque eu sou pastor. Não. Graças a Deus nós nunca precisamos disso. E Timóteo também iria aprender com Paulo que ele não ganharia o respeito da igreja, que ele não ganharia o respeito daquelas pessoas, ainda que estivessem erradas, com imposição, dizendo que ele era o presbítero. Sabe daquele tipo? Tu sabe quem me consagrou, rapaz? Foi Paulo. Não foi o outro, não. Ah, foi o Luciano que me consagrou, não, rapaz. Foi Paulo, então tu tem que me ouvir. Não, ele tinha que ganhar o respeito pelo exemplo, tornando-se padrão dos cristãos. Olha o que ele vai dizer aqui. Ninguém despreze, versículo 12, a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu estava falando para o Samuel, né? Cada 2 versículos a gente podia fazer uma pregação e a gente tem que correr, às vezes a gente peca em deixar algumas coisas. Mas você percebe que Paulo está ensinando, olha, eu não ganhei autoridade dando carteirada e falando grosso. Eu ganhei autoridade, primeiramente, com a graça de Deus e com aquilo que Deus faz na nossa vida. E fez na vida de Paulo e estava fazendo na vida de Timóteo. Nós temos que ser reconhecidos como autoridade, respeitados como crente, como cristão, pela nossa forma de viver, pela nossa forma de falar. É triste quando você trabalha com alguém e o falar dessa pessoa não condiz com o que ela é. E a pessoa diz, você é crente? Olha, se você não fala, eu não sei. Você vai repreender a pessoa, o que é? Não, eu sou crente. Nossa, não sabia. Nós temos que ser reconhecidos, respeitados pela forma que nós falamos, pelo conteúdo do nosso conversar, pela forma que nós pregamos as Escrituras, quer seja no púlpito, quer seja individualmente, na sua família, no trabalho. Nós ganharemos o respeito pela nossa postura, pela nossa conduta, pela nossa forma de viver, pelos costumes que nós temos, pelos hábitos e pelas formas de tratar as pessoas, pelo seu amor pelo próximo, demonstrando ali uma preocupação verdadeira, genuína, e não só dizendo que ama, não só dizendo que se importa, mas de fato demonstrando isso com ações, com atitude. Assim como Paulo vai dizer, pela sua fidelidade a Deus e, por fim, na pureza, tanto de pensamento quanto das ações. Sabe por que muito crente não é respeitado hoje? Não estou falando de nós aqui, graças a Deus, não temos mau testemunho por aí. Mas é que as pessoas hoje não se importam nem como falam, como agem. Sou cristão dentro da igreja, fora da igreja, aí é outro papo. Vou confessar para os irmãos, nós estamos tendo um probleminha aí com um carro. Ó, pastor, não, nós vamos chegar lá, eu vou falar, ele vai ter que fazer. Não, Vitinho, nós vamos falar o que tem que falar. E se ele não quiser, nós somos cristãos. Fique com dano. Mas honre a Deus. É a nossa postura.
Nós não somos cristãos, mas somos homens, vamos tirar satisfação. É assim que o mundo vai ver a diferença. Não é tanto pela roupa que você usa, pela música que você canta, pelo cabelo que você corta, mas é por sua postura, por sua honestidade, por sua conduta. Um respeito que não vem por imposição, mas por uma vida que inspira respeito e admiração. É assim que todos nós deveríamos andar se realmente desejarmos nos tornar bons ministros, bons servos de Deus. O verso 13 é um resumo do que Paulo vai dizer a Timóteo que deveria ter e existir num culto público. Olha, até a minha chegada, aplique-te à leitura, à exortação e ao ensino. A leitura aqui não é apenas a leitura particular. Ele não está falando de Timóteo fazer a leitura particular da vida dele. Não, a leitura pública. Se refere à leitura pública no culto. Leitura das Escrituras. Paulo está dizendo que deveria existir isso. A exortação, que é uma... a pessoa fala, nossa, tem uma palavra de exortação na igreja. A exortação não é uma palavra dura, é uma palavra de advertência contra o erro, seja doutrinário, seja moral, seja em qual for esfera. É preciso que haja essa exortação. É preciso que haja encorajamento bíblico e ensino das Escrituras. E onde não há essas coisas, não é verdadeiramente um culto solene ao Senhor. Como é importante para os pastores nos nossos dias se esforçar para manter essas diretrizes e para fazer um equilíbrio correto, né, entre a leitura da palavra, exortação e ensino. Há lugares até que tem exortação, mas é só exortação. Ah, não vou naquela igreja lá que é só exortação. Não, aquela é só ensino. Não, aquela é só louvor. É louvor do começo ao fim. Uma igreja para ser saudável, uma igreja para ser realmente completa, para que seja um culto completo. Óbvio que ele não está falando de todos os elementos, mas ele está falando daqueles que são principais. A oração já está implícita na vida piedosa do pastor, mas ele diz que tem que ter a leitura pública. As pessoas têm que ler as Escrituras, fazer a exortação e o ensino das Escrituras. Caminhando para o final, aqui no verso 15, ele vai dizer, medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo termina aqui, exortando a Timóteo, que essas coisas que ele acabou de falar, desde lá do verso 6 até aqui, deveria fazer parte constante da sua mente. Deveria estar constantemente na sua mente. Em outras palavras, ele está dizendo, põe nelas todo o teu coração, toda a tua alma, envolva completamente, porque fazendo assim, todos verão o teu progresso no Senhor. Nós temos que viver isso, e não somente ter como regrinhas que nós temos de vez em quando, passamos o olho. Nós temos que verdadeiramente ter esse ensino do apóstolo Paulo, não só para Timóteo, mas para nós. Nos exercitarmos de verdade nas Escrituras, amarmos as Escrituras, lutarmos contra a mentira, saber que verdadeiramente vale a pena todo o esforço, que há uma recompensa e que nós devemos ter isso em mente, defendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo reconhecido e respeitado por nossa postura, por nossa conduta cristã e não por outras coisas. E aí ele termina no resumo do capítulo, no verso 16, ele vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo, ou seja, nunca deixe de cumprir estas coisas que ele acabou de ensinar. A importância de viver como um bom ministro de Cristo é que fazendo assim, salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem.
É certo que ninguém salva ninguém, e que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que quando nós temos uma vida condizente com o Evangelho, quando nós temos uma vida verdadeiramente piedosa, santa, correta, digna, vivendo pelo Evangelho, lutando pela verdade, demonstrando com as nossas ações, com o nosso comportamento cristão, que somos realmente de Deus, as pessoas nos respeitam, nos ouvem, e vão ouvir esta palavra, e vão ouvir esse Evangelho, e poderão chegar à salvação. A prioridade de um bom ministro de Cristo resume-se em santidade pessoal e em seu ensino, em sua vida pública. O resumo de todo esse texto que nós lemos aqui é que Paulo está preocupado com a vida desse jovem pastor, para que ele não se desvie da verdade, para que ao longo da vida ele não faça como Emineu Alexandre e passa a dar ouvido a espíritos e ensinos de demônios, mas muito pelo contrário, que ele se esforce, que ele se dedique na palavra, que ele tenha uma vida santa, piedosa e lute por isso, porque haverá um resultado tanto presente quanto futuro para aqueles que assim façam. Nós aprendemos que o ensino que Paulo traz a Timóteo não é somente para ele, mas também para nós, para que nós também façamos igual. Tenhamos uma vida que se esforce não apenas fisicamente para ter um bom resultado, mas que nos esforcemos espiritualmente para vivermos uma vida piedosa, santa, reta, principalmente no mundo em que cada vez mais nós estamos repletos de maus testemunhos de cristãos que não vivem mais a palavra de Deus, não se alimentam, não se nutrem mais da verdade do Evangelho. Que nós possamos clamar a Deus para cumprir essa responsabilidade de viver de conformidade com o que foi falado aqui nessa noite. Nós vimos que a responsabilidade dos líderes da igreja em pregar o Evangelho, de rejeitar as heresias e as fábulas e as crendices absurdas. Que Deus venha nos capacitar como pastores, porque é uma responsabilidade muito grande a pregar o Evangelho, falar a verdade no mundo de mentiras. Pregar aquilo que as pessoas não querem ouvir. Lutar contra a maioria que deseja fábulas, contos, histórias. Pregar o Evangelho, viver essa verdade é uma tarefa sublime, mas também que carece da graça de Deus e da oração dos irmãos. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, te louvamos, ó Pai, santo e poderoso, porque o Senhor é bom. Apesar de quem nós somos, a tua graça tem sido maravilhosa para conosco. Nós vivemos em tempos difíceis, ó Deus. Temos um texto aqui, rico de muitas informações. É fato, ó Deus, que o tempo é escasso, mas aquilo que o Senhor tem falado a nós hoje é suficiente para crermos, ó Deus, que precisamos buscar em Ti, buscar na Tua graça, viver como bons servos do Senhor. Não há frase, não há título, ó Deus, que seja mais sublime do que ser considerado bons ministros, bons servos do Senhor. Não pelos homens apenas, mas pelo Senhor. E para tal, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Tu sabes, ó Deus, as nossas falhas. Tu conheces cada um de nós. Tu conheces a minha vida, que estou aqui pregando, assim também como cada um que está ouvindo essa mensagem. E todos nós precisamos e carecemos da Tua graça para nos ajudar, ó Deus, a viver uma vida santa, reta, a nos esforçarmos, ó Deus, não pelas coisas do mundo, mas para as coisas espirituais, para a vida santa, ó Deus, para que venhamos a ser reconhecidos nesse mundo, não pelo aquilo que falamos, por aquilo que possuímos. Não queremos, ó Deus, o aplauso do mundo, não queremos o reconhecimento, ó Deus, desse mundo, mas queremos sim, ó Deus, sermos tidos como bons servos do Senhor, não pela nossa capacidade, mas pela Tua graça. Teu servo Paulo
traz aqui instruções maravilhosas ao jovem pastor Timóteo. Nós cremos que Teu Espírito Santo também tem trazido aos nossos corações nesta noite instruções para vivermos nesse mundo de forma santa, reta, justa, que glorifique o Teu nome. Ajude-nos, ó Deus, a amar as Escrituras, a nos esforçarmos, ó Deus, para aprendê-la, e não somente para guardar para nós, mas para transmitir àqueles que estão ao nosso redor. Para que tanto nós que pregamos, quanto aqueles que nos ouvirem, sejam nutridos pela verdade, sustentados pelo Evangelho, fortalecidos, ó Deus, pela verdade do Senhor, para resistirmos ao mal, para resistirmos, ó Deus, às heresias e às doutrinas de demônio. Para que, com essa esperança, possamos caminhar até o fim, para chegarmos naquele dia e ouvirmos do Senhor: bom servo e fiel, entra no gozo do Teu reino. Ó Deus Santo e poderoso, dirige a nossa vida a cada dia, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Louvado seja Deus, a sua direção.